E, gente, voltando aqui, parte 2, vamos falar do que está acontecendo, principalmente das questões políticas que envolvem Deus. Vejam bem, olha só. Ontem, antes de eu dormir, já era muito pouco da madrugada. Gente, eu chorei muito. Muito, 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 muito. Eu não conseguia parar de chorar, vendo, né? Um vídeo da Carol Weller. Quem acompanha a política sabe quem é Carol Weller, sabe? Pois é, uma bolsonarista, né? Ela é homossexual, tem vivido, né, como homossexual, e ela deu um testemunho. E que testemunho! E ela aceitou Jesus. Ela trouxe Jesus para morar no coração dela. Por que ela fez isso? Porque ela estava sofrendo muito. E parte do sofrimento dela eu entendo. Porque ela tem lutado incansavelmente contra uma depressão. Assim como eu. Quem me conhece sabe que eu tenho vivido um processo bastante difícil. No período da pandemia, né? Eu fui à lona, tomei uma nocauteada da depressão com síndrome de pânico, o desemprego, que veio não por causa da depressão, mas por causa da mudança política aqui em Vitória, né? Porque até então eu estava nos últimos 2 anos da gestão do Luciano Rezende, né? Do prefeito Luciano Rezende, eu estava como educadora ambiental pela prefeitura de Vitória, e a mudança política me trouxe a exoneração, tanto é que até hoje eu estou desempregada. E junto com mais uma carga, né, emocional e de um caos de destruição que eu estava vivendo, né? Parte de 20 anos da minha vida dentro de um processo de um casamento que me esvaiu, né? Que me sugou muito e que tirou muito de mim, e que depois ainda veio como o prejuízo, né, o fechamento final, foi o desejo de divórcio que veio da parte, né, do meu ex-marido, aonde foi o golpe final para realmente me destruir emocionalmente, psicologicamente, né? E destruir quase que 20 anos da minha vida, né? Metade da minha. Na época era como se fosse quase que metade da minha vida. Tinha sido uma metade da vida de casamento, né? E é uma outra realidade, todo mundo sabe. Vida de solteiro é uma coisa, vida de casado é outra. Saibam que vida de divorciado. Eu não sei nem como dizer o que é a vida de um divorciado. Principalmente que não importa. Uma coisa vocês saibam. Ouçam isso. Divórcio não é desejável, a menos que não tenha jeito. Sabe? Situações extremas. Por quê? Porque não há como você passar por um divórcio e sair inteiro. Pode ser alguém como eu, que nunca imaginou passar por isso e não desejava isso, mas aceitou, porque afinal de contas dizem que quando um não quer, dois não brigam. Então, se um não quer estar casado, o outro não vai estar casado, né? O que você pode fazer? Aceitar. Não, ora, tenta salvar o seu casamento. Não, você tem. Não. Cada uma pessoa tem a sua história. Então, nem caia na esparrela aí de tentar julgar o que foi que aconteceu, o que foi que eu vivi, porque vocês não serão capazes. Eu tô com a minha cabeça e com a minha consciência muito tranquila. Eu lutei durante 20 anos. Então, isso aí é uma outra coisa. Pode ser um outro testemunho, uma outra história, enfim. O que acontece? Independente de você não querer divorciar, ou você ser a pessoa que quer divorciar, não importa de onde surgiu o desejo, quem tomou a iniciativa, ninguém sai de um casamento, principalmente se for de longa data,
como foi o meu caso, como é o caso de outras pessoas. Você nunca vai sair de um divórcio inteiro. Nunca. Outra hora eu falo sobre isso. Mas, então, eu fiquei ruim. E agora eu tô bem. Mas eu tô bem porque eu estou num processo também ainda de cura, de me recuperando. Então, voltando para Carol L, né? Eu entendo muita coisa que ela falou, porque são coisas que eu já senti, já vivi. Ela chegou no fundo do poço, eu também. Ela já pensou que a morte seria uma saída, eu também. Eu não sei como que ela pensou isso. Eu confesso pra vocês que eu nunca pensei em me matar não, tá, gente? Nunca, nunca, nunca. Mas eu já falei, Deus, quiser dar uma forcinha aí, eu não me importo não. Se eu quer me levar, eu vou. Porque ao mesmo tempo que eu gostaria de fazer muitas coisas aqui, e eu tenho muitas ideias, eu tenho muitas vontades, inclusive de ajudar muita gente. Eu sempre, quando penso em fazer coisas, eu tô sempre pensando em gente. Em outras pessoas, pois é. Isso é vocacional, tá, gente? Isso na minha vida é vocacionado. O meu vocacionado é a minha filosofia de vida. E eu penso, sim, tudo que me dá felicidade, que me dá prazer, que me dá contentamento, diz respeito aos outros. Ajudar, cuidar, fazer alguma coisa por alguém. Essa sou eu. Mas mesmo com toda essa vontade, às vezes eu tô muito cansada. Eu falo, Senhor, ir pra glória seria muito bom. E eu já tive momentos agora, né? Há muito pouco tempo. Essa semana mesmo eu tava dentro de uma crise de ansiedade terrível. E nesses momentos, tudo que a gente quer sei lá, descansar, né? Mas enfim, no caso da Carol, sabe-se Deus o que foi que ela pensou, mas ela já deixou isso bem claro. Gente, por que eu chorei? Por que eu tô citando a Carol aqui? Porque eu quero citar, não só a Carol, eu quero citar algumas pessoas e dizer pra vocês o que Deus tá fazendo. Olha o que Deus tá fazendo. O cerco tá se fechando. É indiscutível o fato de que nós estamos vivendo tempos proféticos. Estamos vivendo profecias bíblicas, aquilo que Deus, aquilo que a Bíblia fala que nós estaríamos vivendo nos últimos dias. Jesus está às portas. Tá, ó, por isso de voltar. Jesus está voltando. E as provas e os sinais estão aí para qualquer um ver. As pessoas falam de alterações climáticas. Tem um outro nome que fala? Não sei o que lá, climático. Esqueci, mas seja como for, desses desastres que estão acontecendo, quem não vê sinal nessas coisas, gente? Aí você vai ver você quer, a gente não precisa ir muito longe. A Bíblia diz que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria. Tem dúvida sobre isso? A Bíblia fala que no final dos tempos, pais se colocariam contra filhos e filhos contra pais. Vocês já viram o que anda acontecendo? Isso que a gente sabe. Isso que a gente sabe. De filhos matando pais. De pais matando filhos. De pais agindo com cada atrocidade contra filhos. Principalmente os pequenos, os indefesos. Vemos pessoas perseguindo outras por qualquer coisa. Vemos cada vez mais as pessoas atacando a nossa fé. O cristianismo está sendo perseguido no Brasil. Se você não enxergou isso ainda, acorda. Lava os olhos. Abra os olhos. A perseguição não é mais velada. A perseguição agora ela é de fato. Existem incontáveis projetos de leis circulando pelas casas de leis no Brasil, trazendo dentro, escondido nas entrelinhas, perseguição cristã,
perseguição contra a Bíblia, perseguição contra a palavra de Deus, perseguição contra o crente, perseguição contra aquele que prega a palavra de Deus. Abre o olho. Abre o olho. É bíblico. Estava para acontecer. Mas qual vai ser a sua postura? Você já parou para pensar? Onde que você se encaixa nisso tudo? Vou voltar para Carol L. Gente. Carol L. aceitou Jesus. Pro desespero do movimento arco-íris, nós temos mais uma pessoa declarando que Jesus Cristo é o Senhor da vida dela. E que ela vai pegar a homossexualidade dela e colocar na cruz. Ela tá abrindo mão. Ela tá entregando para Deus. E disposta a deixar Deus agir. Olha, vocês têm que ir lá no perfil dela e ouvir o áudio dela. É extremamente edificante. Eu tenho acompanhado nos últimos dias o tanto de homossexuais, trans, gays, lésbicas, abandonando a homossexualidade por amor a Cristo, entregando a sua vida para Cristo. E tem algumas pessoas, né, em especial, esses dias eu vibrei de alegria, né, porque eu descobri a Cate Lares, que agora é Carlos Emanuel, agora porque voltou a ser. Ele nasceu homem, ele foi conquistado, iludido pela ideologia de gênero, e ele tomou hormônios por 3 anos, e ele ficou com a voz fina e o cabelo grande, e vestia-se como mulher, e vivia como mulher, e estava naquela vida que todo mundo conhece ali. Um influencer altamente conhecido, com trocentos seguidores. Em março, Jesus foi lá e: vem cá, meu filhinho, volta pro pai. O pai tá aqui, ó, de braço aberto esperando. Não resistiu e foi. Aí o movimento arco-íris foi a loucura. E eu fui a loucura, mas de alegria, que eu falei assim: Deus, o Senhor é tremendo. Deus está agindo e levantando pessoas com coragem de assumir uma postura diante de Deus e diante do mundo, porque essas pessoas estão trazendo outras pessoas para Deus. Aí, por causa do Carlos Emanuel, né? Carlos Emanuel, que era o Cate Lares, né? Pode procurar no Instagram que vocês acham o perfil dele também. Tá lá, Cate Lares. Eu encontrei o pastor Flávio Amaral. O pastor Flávio Amaral também, ele era um travesti, viveu como travesti durante muito tempo, estava na prostituição e tal, e Jesus foi lá e tirou ele desse mundo, e ele deixou de ser travesti e voltou a ser o homem que ele nasceu para ser. Hoje ele é pastor, ele é casado, ele tem filho, e ele tá causando por aí. Por quê? Porque o ministério dele é ir falar de Jesus para os travestis. E ele tá trazendo um monte de travesti para baixo da asa dele, pro acolhimento, tirando esses travestis da prostituição, das drogas, dos vícios, e ajudando para que esses meninos todos voltem a recuperar a sua masculinidade. Tem passado aperto e precisa de ajuda. Vale a pena conhecer pastor Flávio Amaral. Vai no perfil dele, no Instagram. Ele precisa de doações. Para quê? Para pagar a cirurgia, para que esses meninos retirem próteses de silicone. Gente, por que eu fico assim, feliz, animada? Porque são pessoas que viveram anos e anos e anos de engano e sofrimento, mas que por causa da coragem de outros estão tendo a oportunidade de conhecer a Cristo. Mas tem muito cristão aí dormindo,
no conforto dos seus lares, na acomodação, fugindo da fadiga, né? Vivendo a sua vidinha, fazendo as suas orações, indo pra igreja de domingo a domingo. Enquanto tem um monte de gente sofrendo em volta. Muita gente na igreja hoje está ocupando espaço dentro da igreja porque está buscando bênção. E são pessoas que, às vezes, mais atrapalham do que ajudam outras pessoas machucadas e que precisam de Deus. Nós estamos vivendo assim, tá tudo muito complicado, gente. Muito complicado. Mas eu tô vendo o mover de Deus e isso tem me enchido de uma esperança, de uma alegria. Tem uma outra pessoa que agora esses dias, que não é homossexual, mas que eu fiquei chocada com o que aconteceu. E também, tudo isso que eu tô falando pra vocês, gente, tem teor político nessa história, eu vou dizer pra vocês por quê, tá? Tem gente que fala assim, política e religião não se mistura. Por quê? É porque você não conhece a Bíblia, você não conhece a história, você não conhece nada de nada. Se você fala isso e acredita nisso, definitivamente você não sabe de absolutamente nada. Porque se soubesse, não falaria. Então, agora, não sei se foi no final da semana ou no início da semana, eu tomei conhecimento ontem, mas eu vi uma nota oficial no perfil oficial da pessoa, segunda-feira. Cara, Fernanda Oliver. É aquela loura linda, aquela cantora que cantou aquela música que virou praticamente um hino aí pro pessoal que ficou na rua, principalmente nesse período depois do resultado eleitoral. Esse galera que foi presa aí no dia 8, pois é. O Cabeça de Ovo mandou a Polícia Federal na casa dela. E ela tá presa por crime de lesa pátria. Gente, eu tô rindo de nervoso. Tá? E tá a moça lá agora, presa. Mais uma perseguida por conta de ter feito uma música e essa música ser associada à manifestação de patriotas. Como ela, vocês sabem que nós temos aqui em Vitória o pastor Fabiano, né, que tá preso até hoje, ainda. Soube das últimas notícias que eu soube, ele estava bem. Pastor Fabiano é um conhecido meu, ele é meu colega, né? E eu tive o prazer de ombrear com ele um período, segundo turno, período eleitoral. Estive na rua fazendo campanha para Bolsonaro e para um candidato ao governo aqui do estado que não ganhou, que no caso era o Manato. E tive o prazer de passar dias e noites, porque a movimentação de quem vai pra rua sabe como é que é, entendeu? Essa é muito intensa, é fantástico. Eu chegava em casa 11 horas da noite, 2, 3 horas da manhã, eu tinha que estar saindo de casa de novo para encontrar com a galera que a gente estava indo pro interior do estado. A gente rodou em várias cidades fazendo bandeiraço, adesivaço, abordagem de pessoas, campanha de rua, sabe? Para quem gosta de política, gente, isso é uma festa, uma festa. Eu amo, eu fiquei pretinha de tanto sol que eu peguei, eu tava coradinha, eu tava pensando assim, né, menina de surfista. Mas, gente, olha só, ao mesmo tempo que o inimigo avança, eu vejo Deus levantando gigantes, soldados, exército. Onde é que eu entro nisso? Muita gente não sabe. Mas eu sou uma pessoa assim, que eu sempre fui ativa na igreja. Eu não sou menina na fé. Eu não sou membro de banco. Membro de banco, quem é crente sabe o que eu tô dizendo. Não sou. O voluntariado, que é a minha filosofia de vida, ela funciona em todos os aspectos, inclusive na igreja. Eu sou aquela pessoa que se envolve com tudo, que tá sempre disposta a fazer tudo. Vamos fazer não sei o que, quem pode? Eu posso. Eu posso. Eu sou artesã, autodidata, desde sempre, a minha vida inteira, desde a minha infância. Então, se tem a programação na igreja, se é material audiovisual para trabalhar com criança na escolinha, é teatro, é roupa para isso, é ornamento para aquilo, é enfeite para aquilo outro, é bazar, não sei, eu me envolvo com tudo. Eu tocava guitarra na igreja, tá, gente? Não toco mais nada hoje, meu dedo não tem calo mais.
Mas eu tocava guitarra na igreja. Eu ministrava louvor. Eu tenho unção para isso. Eu levava a palavra. Não sou pregadora, não. Mas é inevitável, né? Com os anos, eu tenho liderança nata. Não precisava nem dizer isso, né? Muita gente sabe. Liderança nata, ela me acompanha em qualquer coisa. Aonde eu for, isso vai ser evidenciado. Isso vai surgir. É uma luz, é um farol. Você não escolhe, você não vai esconder um farol que está lá em cima na montanha, edificado. Você vai esconder? Você não esconde. Então, eu sou assim. E eu estava muito afastada. Isso aí eu não vou entrar em detalhes dessas coisas, mas tipo assim, afastada de ministério, de envolver, de trabalhar. E parte de toda essa complexidade de depressão, de síndrome de pânico, de crise de ansiedade que eu vivia, foi por conta desse meu desleixo, desse meu afastamento daquilo que Deus me chamou para fazer. Por eu não estar fazendo. Não é pecado, não é castigo não, tá, gente? Não tem nada a ver com castigo nem pecado, não é nada disso. É porque é ali que Deus age na minha vida. É ali que Deus me sara. É ali que Deus me cura. É ali que Deus me fortalece. É ali que Deus me usa. É ali que Deus me alimenta. É ali que Deus me dá alegria, me dá contentamento. É ali que Deus me acha. É ali que Deus me dá paz. Eu não fui chamada para outra coisa. Eu fui chamada para lidar com gente. Para agir com gente. E eu tava muito ruim esses dias. Eu acho que quando eu vi a Carol Ellen falando, eu falei, gente, sabe assim, dá vontade de sentar e chorar junto com ela. Eu comecei a chorar mesmo, porque primeiro de alegria. Eu tava chorando de alegria, eu não tava chorando de tristeza, de emoção, de alegria. Eu falei, caraca, Deus, como o Senhor é tremendo. E eu ouvindo ela falar, e o que ela tava falando me edificou de um jeito. Eu fui ouvindo e aquilo foi me enchendo, e aquilo foi me transbordando. Eu falei, cara, Deus é tremendo. Por quê? Porque ela tá experimentando a cura para a depressão dela no momento que ela abriu o coração dela para Jesus entrar. Jesus já tá aqui, mas eu tenho que voltar ao primeiro amor, voltar às minhas antigas práticas no sentido de servir a Deus, servindo as pessoas. O que aconteceu? De domingo para cá, que houve uma situação, também não vou transformar esse testemunho agora, mas sim, depois que eu tomei uma postura de voltar, de concentrar nisso, de me envolver nisso. Eu tô envolvida num projeto de uma igreja. É um ministério que veio dos Estados Unidos para o Brasil, né? E chama-se Presbiteriana Missional. Né? E já tem alguns lugares do Brasil, tem lá em BH, e agora tá vindo para o Espírito Santo. E eu resolvi abraçar esse ministério, porque é um ministério hoje para abrir igreja, para acolher pessoas, para abraçar pessoas, para ajudar pessoas, né? Então tem uma igrejinha pequenininha mesmo, precisando de tudo e mais um pouco. Tudo. Não tem um mês, vai fazer um mês que começou a ter culto, tá tendo culto só no domingo de manhã lá em Ferrosa. Deixo aí meu convite para vocês, se vocês quiserem estar lá conosco. Nós temos trazido para dentro. O pastor é um amigo meu de adolescência. Meu amigo de adolescência, então ele olha pra mim, ele lembra da Sai que ele conheceu, que tinha 18 anos, que tocava violão, que juntava a galera na praça, e ó, a gente só tocando e cantando o hino. E essa Sai que era extremamente ativa, essa Sai que vivia a vida social dentro da igreja, isso sempre foi pra mim, assim, tudo de bom. E quando ele olha pra mim, ele lembra dessa Sai. Tem que ter me conhecido há 30 anos atrás, no mínimo, um pouco mais, para poder ter, assim, essa noção de quem era eu. E para saber que os últimos anos eu não tenho vivido nem isso aqui do que eu já vivi, do que eu já fui, e não estou fazendo o que eu deveria estar fazendo, ou não estava fazendo, enfim, porque eu decidi fazer, e isso me trouxe uma energia. Isso tá... Sim, e eu vou compartilhar isso com vocês. Como esse vídeo ficou bem grande, eu vou parar por aqui. Mas nós vamos continuar falando de Deus.
e de testemunhos. E essas pessoas que eu falei, eu vou falar de novo, ó, se você ver até aqui, vamos lá. Fernanda Oliver, a Carol Weller, pastor Flávio Amaral, Cati Lares e o pastor Fabiano. Sigam esses Instagrams, sigam esse perfil. O Fabiano não tá movimentando o Instagram dele, não. Mas essas outras pessoas, tem coisa ali que vai te edificar bastante. E outras que, de repente, você pode edificar essas pessoas. Carol tá precisando de oração agora, vai precisar de muita. Ah, gente, eu também preciso de muita. Então, a gente vai continuar conversando, tá bom? Prometo que eu não vou ficar fazendo vídeos tão compridos quanto esse, não. Mas eu precisava conversar isso com você. Quem sabe você também não tá se sentindo mais edificado agora. Tá bom? Beijo pra vocês. Fiquem com Deus.